Estamos aqui com o senhor Josué Vieira dos Santos, da cidade do Paraná. Inclusive ele tem umas declarações, umas informações importantes para dar sobre líderes da entidade Congregação Cristã no Brasil, onde houve várias denúncias, e ele está dando algum esclarecimento aqui. Nós vamos começar conversando com ele sobre uma comissão que existe, que ela é formada por pessoas importantes, e eu queria saber, o que é essa comissão, senhor Josué? Essa comissão é uma comissão voluntária formada por vários profissionais do direito, dos próprios membros da congregação. Não tem vínculo com o ministério, é uma comissão voluntária, formada por vários advogados, juiz, promotor, delegado de polícia, agente policial, e também temos alguns auditores também. Quando ela foi formada? Ela foi formada em 2005. Eu estive vendo na internet que teve pessoas dando opinião sobre essa comissão, que são pessoas desviadas, pessoas que não são mais crentes, que inventaram essas denúncias. O que é isso? O que você pode dizer? As pessoas que falam isso aí, eles são mentirosos. Eles não têm prova do que eles falam. Somos todos crentes, nascidos na graça, procuramos dar um fiel testemunho. E sobre a minha pessoa, se alguém quiser saber do meu testemunho, liga hoje para o estado do Paraná, para a cidade de Nova Esperança. Fala com o irmão Souza, o ancião mais velho do estado, que hoje é o ancião presidente do conselho do estado do Paraná, que preside a reunião, e pergunta sobre a minha pessoa, sobre o meu testemunho. Liga para o irmão Albarim em Ponta Grossa, pergunta do meu testemunho, da minha pessoa. Liga para o irmão Valim, na cidade de Umuarama. Liga para o irmão Aristídio Valério, em Maringá. Liga para o irmão Carlos, em Araponga, que é ancião da minha região, e pergunta quem eu sou. E se a pessoa quiser saber e me chamar de desviado, vem falar pessoalmente comigo, entendeu? Pra gente conversar. Porque inclusive quando eu viajo também, eu carrego carta sobre o meu testemunho, entendeu? Eu carrego carta sobre o meu testemunho e sobre quem sou eu. Então, para a pessoa falar, eu acho que ele tem que provar aquilo que ele está falando. E já que estão falando que eu sou desviado, que venha falar comigo, ou se não, procura saber quem eu sou. Que eu não tenho interesse nenhum em denigrir a imagem da igreja, da entidade. A minha intenção é defender a obra de Deus. E nunca falei mal da obra de Deus, nunca falei mal das pessoas sinceras. A gente tem falado e provado sobre os corruptos, sobre os criminosos. A gente tem falado e estão procurando processá-los, sim. Agora, contra a obra de Deus, jamais eu vou falar. Inclusive, eu recebi uns documentos, manifestos, dossiê, e realmente eu estive vendo, são acusações sérias mesmo, né? Inclusive, tem processo contra isso, que eu já vi com tudo isso. E eu queria saber sobre apropriação indébita. Descobriu algumas cidades que teve algum problema sobre isso. O que você diz? Vários crimes de apropriação indébita. Vários crimes, isso mesmo. O primeiro crime que foi denunciado foi no estado do Paraná, na cidade de Astorga. Houve uma apropriação indébita do Caixa da Obra da Piedade, que é o Caixa da Assistência Social das pessoas carentes. Depois houve um caso também em Sorocaba, de apropriação indébita. Votorantim, houve também um caso de apropriação indébita no Brás, era do fundo do BIP. E Cascavel também está em investigação e estão investigando. Vai ter processo então? Uns já teve condenação, outros já está em processo e outros está em inquérito ainda. As pessoas estão sendo ouvidas. O que eu vi também é sobre uma acusação que o senhor Jorge Cury levantou contra o ex-presidente do Conselho, José Nicolau. O que você sabe disso? Foi um crime macabro. Na época, o José Nicolau era o presidente do Conselho de Ancião e o senhor Jorge Cury era o adjunto dele. E houve uma invenção de uma falsa repórter, onde formaram uma armação contra o senhor José Nicolau, usando dois moços, o Mário e Lúcio, para acusar o José Nicolau que teve caso com eles. Foi uma montagem, isso não é verdade, isso é mentira. Inclusive falei com essa repórter, o nome dela é Adriana Guidolin, tem o telefone dela, o endereço dela, o e-mail dela. Inclusive no dia que eu falei com ela, eu falei, o José Nicolau não é aquilo que falaram, ela assustou, porque ela nunca conversou com o José Nicolau. Ela nunca conversou, ela não conhece ele, não sabe quem é ele, foi uma montagem.
Isso aí na época foi levado ao conhecimento que quem era o presidente era o senhor Basílio Zitti, e ele fez um julgamento precipitado, afastando o senhor José Nicolau do Conselho de Ancião. O senhor Jorge Cury, automaticamente, como era o adjunto, assumiu no lugar dele. Mas o Basílio Zitti, ele reconheceu e prometeu rever o caso na Assembleia Geral do ano de 2002. Aí foi quando veio o segundo plano, que foi o plano do senhor Jorge Cury, usando o senhor Sérgio, que frequentava a casa do senhor José Nicolau, para acusar ele que teve caso com ele, prometendo dinheiro, prometendo tirar ele fora do país e pagando uma importância para ele de quase 20 mil, depositando esse dinheiro na conta da mulher dele, a mulher dele na cidade de Itápolis, no Banco Itaú, onde o Sérgio, ele autorizou a quebra de sigilo bancário da esposa dele, a Adriana, e autorizou a quebra de sigilo telefônico e também uma gravação entre a transação do negócio entre ele e o seu Jeremias Guido, que foi quem fez a intermediação de toda essa tramóia. E posteriormente tive conversando com o Sérgio, estive na casa dele, falei com ele, falei com o pai dele, onde o pai dele é indignado com isso. O pai dele considera isso daí, o que fizeram com o Zé Nicolau, um crime hediondo, e não se conforma, ele é inconformado, não só ele, como a mãe. E tudo isso aconteceu. E posteriormente, esses documentos chegando na nossa mão, depois de tudo isso daí, que fizeram com o Zé Nicolau, aí nós fomos localizar o Zé Nicolau, nós esteve na casa dele, falando com a família dele, pedimos a abertura de inquérito, o inquérito tá aberto na delegacia no 8º Distrito, em São Paulo. Eu não sei o andamento, porque faz dia que a gente não procura saber como está, não sei se já foi ouvido todas as testemunhas, mas está aberto. Inclusive, o nosso advogado já vai imediato essa semana procurar ver como está o andamento, ver se o delegado vai prosseguir o inquérito, ou se não ele vai encaminhar direto para a promotoria. Sobre o caso desse Sérgio, ele mora próximo da Itápolis, né? Itápolis, 400 quilômetros mais ou menos retirado de São Paulo. Isso, e ele escreveu uma carta de próprio punho, registrou em cartório contando isso daí. É isso mesmo? Escreveu a carta e como autorizou a quebra de sigilo bancário dele, onde foi depositado o dinheiro, a procedência do dinheiro e também o sigilo telefone bancário. Sobre uma carta que existe, que foi escrita há bastante tempo, aconselhando o senhor Jorge Cury referente a uma mulher. Essa mulher se chama Marlene. O que você diz disso? O que você sabe dessa carta? Não, o que eu sei sobre essa carta é que essa carta existe, né? Na época ainda do nosso irmão saudoso Vitório Wang. E ele escrevia uma carta para o Josias Cavalcante, de Araçatuba, ancião de Araçatuba, e falava sobre esse caso entre Jorge Cury e Marlene. Entendeu? O que eu sei é isso daí. Tá certo. Eu também li e ouvi comentários que essa carta foi periciada. Isso é verdade? Mas isso é mentira. Isso é mentira, porque essa carta, ela está em poder do Josias Cavalcante. A original está com ele. E essa original ele nunca forneceu para ninguém. E um documento ele só pode ser periciado com o original. Jamais você pode periciar um documento com uma cópia. E o José Cavalcante, ele sofreu muitas ameaças por causa dessa carta. Inclusive ele foi ameaçado de morte. Ele sofreu um atentado dentro da casa dele. A esposa dele é uma mulher que eu admiro muito, ele, o Josias. E ela mesmo me contou para mim que ela mesma sofreu ameaça por causa dessa carta. Onde que eles ameaçavam ele para ele dar fim na carta.